Meus amados irmãos, a paz do Senhor, Cláudio Souza, trazendo hoje neste vídeo o nosso resumo da nossa segunda lição da nossa revista de jovem, Escola Bíblica Dominical, deste segundo trimestre de 2023, contextualizando nesta nossa segunda lição o primeiro Salmo primeiro. Lembrando que essa nossa revista desse segundo trimestre está falando sobre encorajamento, instrução e conselho, contextualizando, falando sobre o livro de Salmos. Nessa nossa segunda lição, nós vamos falar sobre o Salmo primeiro. Na lição anterior, nós trouxemos, a nossa revista trouxe uma visão panorâmica sobre o livro de Salmo. E hoje, falando sobre o Salmo primeiro, o caminho do ímpio e do justo. Este é o título desta nossa segunda lição. O nosso texto principal, ou nosso texto áureo, está em Salmo 1, verso 3. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O resumo desta nossa lição: o caminho do ímpio representa instabilidade e superficialidade. O do justo, raízes na palavra de Deus, que gera estabilidade e profundidade espiritual. Os objetivos desta nossa segunda lição: nos levar a compreender a bem-aventurança do justo, mostrar o perigo do caminho dos ímpios e nos conscientizar da verdadeira felicidade do justo. Salmo 1, ele vai apresentar dois caminhos: o caminho do justo e o caminho do ímpio. O salmista ele vai enfatizar que a verdadeira felicidade é decorrente de se ter uma vida temente a Deus, segundo as Escrituras. Temer a Deus. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 7, bem como ali em Jó, capítulo 28, versículo 28, está escrito que o princípio da sabedoria é temer a Deus e se afastar do mal. Temer a Deus não quer dizer ter medo de Deus. Como é que vamos ter medo do nosso Pai? Como vamos nos relacionar com o nosso Pai se temos medo dele? Então, temer a Deus não é ter medo de Deus, é ter respeito, reverência, gratidão, pois ela é um Deus soberano, né? É ter respeito, ser grato, honrar o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Deus é nosso Pai. Logo, não podemos ter medo do nosso Pai, mas respeito, reverência, isto sim, com certeza. O princípio da sabedoria é temer a Deus e se afastar do mal. O nosso texto bíblico desta nossa segunda lição está no Salmos 1, versos do 1 ao 6. Ali o Salmo 1. Está assim, é pequenininho. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas,
a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer, prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, este perecerá. Bem-aventurado aquele que não se deixa ser persuadido pelas artimanhas do inimigo. A nossa introdução, o autor vem dizer que vamos estudar, segundo a Bíblia, dois estilos de vida que são encontrados, obviamente, na palavra de Deus. E contextualizando aqui o Salmo 1. Dois estilos de vida, o do justo e o do ímpio. O salmista apresenta a verdadeira felicidade do justo, o caminho do ímpio e as bênçãos que percorrem a vida dos que fazem a vontade de Deus. Dois estilos de vida, o do justo e o do ímpio. No Salmo 73, o salmo ali escrito por Asaf, Asaf era um descendente de Levi, ele era levita, descendente ali de Gerson, um dos filhos de Levi. E alguns salmos foram escritos por Asaf. Asaf fazia parte ali da música. E Asaf escreve o Salmo 73 e ele começa a se indignar a ponto de querer abandonar a fé. Quando ele discorrendo, ali no Salmo 73, ele vai dizer, porque os ímpios prosperam, tudo o que fazem dá certo, não se lembram de Deus, e tudo o que eles fazem dá certo, são prósperos. Não se lembram que existe Deus e são prósperos. Enquanto isto, aquele que é temente a Deus padece, passa por provações. Então, Asaf faz esta interrogação, a ponto de ele chegar quase a também desistir. Quando ele começa a refletir a respeito disto, o justo prosperando, tendo riquezas, tendo tantas coisas, enquanto o ímpio, tantas coisas, enquanto o justo passando por privações. Aí ele diz, até que eu entrei no santuário de Deus, aí eu fui perceber quais são as recompensas dos ímpios. Quando ele entra na presença do Senhor, começa a refletir, a meditar na palavra, nos ensinamentos, na presença do Senhor, ele vai entender que o ímpio é como um vento que passa. Ele não subsistirá para sempre. A recompensa dele virá e não tardará, e não é coisa boa. Aí Asaf se alegra quando ele compreende que tudo é perecível e o ímpio terá que prestar contas a Deus, porque se esqueceu do seu Criador. Então, estes dois estilos de vida, o do ímpio e do justo. Salmo 1 vai refletir, vai nos dar um ensinamento a respeito de qual caminho estamos trilhando. Nosso tópico primeiro, a bem-aventurança do justo, a bem-aventurança do justo. O Salmo 1 é uma introdução ao livro todo dos Salmos. Sua posição no livro não está ali por acaso, pois é como se fosse uma porta de entrada aos preciosos ensinamentos e canções que compõem ali o Salmo, as 150 antologia de salmos e canções que o povo de Israel cantava ali durante os cultos e as festas.
Esse Salmo primeiro apresenta um contraste de dois estilos de vida. Uma vida sob os valores dos ímpios e uma vida sob os valores da lei do Senhor. A expressão bem-aventurado, como está aqui no Salmo, verso 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, essa expressão bem-aventurado ou felizes são, tem o mesmo sentido da expressão que aparece ali registrada no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 5, versículo ali do 1 ao 12, quando Jesus, ali no Sermão do Monte, vem discorrer sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurado aqueles que sofrem, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurado aqueles que sofrem por amor do Evangelho, bem-aventurados, ser felizes são os justos, os misericordiosos. Então tem o mesmo sentido. O salmista traz a ideia de que o ser humano só pode ser verdadeiramente feliz por causa do favor precioso de Deus. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, o justo que não anda, que não se detém e que não se assenta no caminho dos escarnecedores. O versículo 1 do Salmo apresenta 3 verbos: andar, deter e assentar. E também nos apresenta 3 substantivos. São eles: ímpios, pecadores e escarnecedores. Ímpios, pecadores e escarnecedores. Quem anda no conselho dos ímpios acabam se detendo no caminho dos pecadores e finalmente se assenta na roda dos escarnecedores. Olha aqui, interessante. Quem anda no conselho, ouvindo conselhos de ímpios, acaba se detendo, ficando, parando no caminho dos pecadores e finalmente se assenta ali na roda dos escarnecedores. Nós vemos isto ali, ali quando o reino de Israel é dividido com a morte de Salomão. O filho de Salomão, Roboão, deixou de ouvir o conselho dos anciãos, daqueles que aconselhavam o seu pai, Salomão, para ouvir o conselho daqueles jovens que tinham a sua idade, havia nascido, se criado, e ali juntamente com ele, tinha a idade dele, um jovem sem experiências na vida, no reino. Então, Roboão deixou de ouvir os conselhos daqueles homens experientes, sábios, que aconselhavam o seu pai. E fazia parte ali do aconselhamento do rei. Salomão havia falecido, e Roboão, cede de ouvir o conselho desses anciãos, foi ouvir o conselho de rapazes sem experiência, ou seja, as consequências de parar para ouvir quem não tem preparo, quem não tem sabedoria, quem não tem a mente de Cristo. As consequências são práticas que distanciam de Deus. Então, o salmista vai dizer: bem-aventurado é o homem, é a mulher, que não anda segundo esses conselhos de ímpios. Parar para ouvir conselhos de ímpios. Nem se detém nestes caminhos. Nem se assenta na roda desses escarnecedores. Porque o que sai daí são zombarias e coisas que não glorificam a Deus. Então, anda no conselho dos ímpios, acaba se detendo no caminho dos pecadores e finalmente se assenta na roda dos escarnecedores. Quem ouve o conselho do ímpio passa a estreitar os laços afetivos com os pecadores e, consequentemente, junto com os escarnecedores, passa a escarnecer do justo e da justiça.
divina. O Salmo afirma que esse estilo de vida promove dispersão, superficialidade, juízo divino e condenação eterna. A recompensa dos ímpios são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. É isto que Asaf compreende quando ele entra ali no santuário do Senhor e vê, passa a compreender quais são as recompensas daqueles que zombam de Deus. Não subsistirão. A verdadeira felicidade não pode ser encontrada nesta forma de viver. Jovem, o que é que você tem parado para ouvir? Com quem você tem parado para conversar? Quais são as conversas, o nível, o tipo de conversa que acontece quando se para conversar, dialogar com aqueles que não têm a mente de Cristo, não sai coisa boa. Ao contrário, se você estiver falando de Cristo. Mas se deixar que o ímpio tome a dianteira da conversa, coisa boa não sai. Então, aqui é um alerta para todos nós. O prazer do justo é meditar na lei do Senhor. Com base na imagem da agricultura, aqui bem-aventurado o varão, né? O segundo, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Então, com base nessa imagem da árvore da agricultura, árvore e águas, o Salmo afirma que o conselho divino promove um estilo de vida que traz segurança e firmeza. A árvore plantada gera crescimento e vida, correntes de água, maturidade e frutificação, e fruto no tempo devido. Né? Então, aqui não há verdadeira felicidade na vida de quem. Aqui há verdadeira felicidade na vida de quem pratica a justiça. Não se assenta, não ouve e não se detém na roda daqueles que zombam da palavra de Deus. Antes, se edificar nesse ciclo, nesse meio, vai meditar na palavra do Senhor. Vai estudar a palavra do Senhor. Precisamos ter a mente de Cristo. Precisamos ter a mente de Cristo. Então, o Salmo 1 é um contraste de dois tipos de pessoas do ponto de vista de Deus, tendo cada tipo um conjunto distintivo de princípios de vida. Os justos, que são caracterizados pela retidão, pelo amor, pela obediência à palavra de Deus e pela separação do mundo. Já o ímpio, que representa o modo de ser e as ideias do mundo, que não pertence na palavra de Deus e que por isso não tem parte na assembleia do povo de Deus. O caminho do justo, ou o estilo de vida do justo, e o estilo de vida do ímpio. Bem-aventurado aqueles que não se detêm, que não ouvem, que não andam na roda destes que não têm a mente de Cristo. Segundo ponto, o perigo do caminho do ímpio. Que conselho eu quero ouvir? Que conselhos eu posso ouvir? Eu, como um cristão, que conselhos eu posso ouvir? Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, está lá dizendo: Salomão, lembra, jovem mancebo, lembra do teu Criador nos dias da tua juventude, da tua mocidade, porque os dias da velhice chegará. E quando se trilha um caminho, uma vida distante de Deus, quando chega na idade e olha para trás, vai sentir a frustração porque deixou de fazer algo. Quando saímos do propósito de Deus,
Há um vazio entre nós, um vazio dentro de nós. Isso é preenchido quando estamos na presença do Senhor. Deus nos chamou a esta vida com um propósito. Ninguém veio a este mundo por vir, por acaso, sem propósito nenhum. E é a vontade de Deus que estejamos em sua presença. Então, não é gastarmos o nosso tempo com aquilo que não frutifica para o reino de Deus, com aquilo que não edifica, com aquilo que não dá fruto para o reino de Deus. Olha o que o salmista vai dizer: pois aquele que medita, que tem prazer na lei do Senhor, será como uma árvore plantada junto a ribeiros, ou seja, tem água para ela se nutrir, crescer. Que uma árvore que é regada, que é molhada, ela dá o seu fruto na sua estação própria. E seus frutos não pecam. Suas folhas não caem. Ela é forte, ela tem vigor. Jesus, em João, capítulo 15, vai dizer que ele é a videira verdadeira. Nós somos as varas. Toda vara que está nele tem que dar fruto. Porque aquela que não dá fruto, ela é cortada e lançada fora. Não serve. Mas quem está nele, o Pai limpa, cuida, para que continue dando fruto. Jesus é a árvore, a videira. Nós estamos enxertados na videira. Temos que dar frutos para o reino de Deus. Então, qual conselho ouvir? Devo viver segundo os conselhos dos amigos ou atender a orientação direta do Espírito Santo de Deus? O que a palavra de Deus diz? O Salmo mostra que escolher o conselho dos ímpios trará muita confusão, superficialidade e dispersão espiritual. Sim, é uma questão de escolha. Dois caminhos, duas escolhas. O caminho dos escarnecedores, o caminho do justo, o caminho do ímpio, o caminho do justo. Seremos bem-aventurados? Jesus nos dirá: bem-aventurado sois, ou apartai-vos de mim. Não pode ficar em cima do muro. Não tem como ficar em cima do muro. Né? Então, deter-se no caminho dos pecadores. Deter-se no caminho dos pecadores não é ouvir os seus conselhos, mas assumir uma posição permanente derivada deles. Deter-se no caminho dos pecadores não é apenas ouvir os conselhos, mas assumir uma posição permanente em favor destes. A opinião dos ímpios vai passar a ser a sua opinião. Quem se detém no caminho dos pecadores não apenas passa a ouvir, mas passa a ter estas ideias também, esses pensamentos também. A opinião destas pessoas, dos ímpios, ao qual esta pessoa passa a ouvir, vai passar a ser a opinião dele também. Olha que perigo. A opinião dos ímpios passa a ser a opinião desta pessoa. E o que pensa, que passa, e o que essas pessoas pensam, vai passar também a ser o pensamento deste. O que defende, o que estes ímpios defendem, passa a ser a defesa também deste. Ele se associa a estes. Olha que perigo. As escolhas erradas e o comportamento pecaminoso passam a ser justificados, como se fosse de uma maneira racional. Então, passa a ter a mente cauterizada. E isto é um perigo. Assentar-se na roda também desses escarnecedores. Aqui está
instalado o estágio de completa separação de Deus. O desprezo às coisas divinas, a disposição em ridicularizar e criticar de maneira mórbida quem busca fazer a vontade de Deus e viver de maneira coerente com os seus caminhos. Então, essas pessoas passam a zombar daqueles que têm a mente de Cristo, que não se assentam, que não se detêm. Antes, investe o seu tempo estudando, meditando na palavra do Senhor. E aqui não estamos falando de religiosidade, não. Nós estamos falando de ter a mente de Cristo. A mente de Cristo. Né? O que é que vamos tirar de proveitoso quando estamos na roda dessas pessoas que zombam de Cristo, que zombam do cristão, que zombam da fé? Então, é necessário fazer esta reflexão, né? Esta reflexão. Se assentou na roda dos escarnecedores, passa a fazer parte desses escarnecedores. Passa a, disfarçadamente, a corroborar com esses pensamentos pecaminosos. O apóstolo Pedro, em sua epístola, vai dizer, apóstolo Pedro, em sua epístola, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20, porquanto se depois de ter escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidas nas corrupções do mundo, tornou-se-lhe o último estado deste pior do que o primeiro. Ou, em outras palavras, como diz, voltou ao seu próprio vômito. Quem se detém, quem anda, quem para escutar. Cuidado. A palavra de Deus está nos ensinando. Salmos também tem muito a nos ensinar. Terceiro ponto para a gente finalizar, a verdadeira felicidade do justo, realizando-se com a palavra de Deus, parando para meditar na palavra de Deus. Um dos ensinamentos mais impactantes de Salmo 1 é que a palavra de Deus traz estabilidade e segurança, maturidade e ânimo, brota do ensino da palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus nos ensina, nos corrige, nos instrui, nos orienta. Está lá, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para nos ensinar, nos corrigir, nos repreender e nos instruir em justiça. Bem-aventurado aquele que não se detém, não anda no meio daqueles que não têm a sua fé em Cristo Jesus. Precisamos, porém, ressaltar que só podemos ter prazer na lei do Senhor saindo dos desejos da mocidade, dos desejos, das concupiscências, para a prática das virtudes divinas. Precisamos meditar, pois a palavra de Deus é vida. O prazer na lei do Senhor passa a refletir e a meditar na palavra de Deus. Quando estudamos, memorizamos e aplicamos a Bíblia em nossa rotina, nós encontramos o caminho seguro. Ou seja, quando estudamos, memorizamos e aplicamos. Tiago, na sua epístola, capítulo 1, versículo 22, vai dizer, para não sermos apenas ouvintes, mas praticantes do que a palavra de Deus nos ensina. Então, quando estudamos, memorizamos, aplicamos a Bíblia em nossa rotina, encontramos caminho seguro, cura para a nossa alma, restauração de várias áreas da nossa vida, quando entregamos ao senhorio de Cristo. Há uma promessa clara no Salmo: se abandonarmos os conselhos e valores dos ímpios
e passarmos a ter prazer na lei de Deus, a sua palavra, meditando nela com toda a devoção, Deus prosperará o nosso futuro. Uma juventude regida sobre os valores da palavra de Deus é uma juventude segura, amadurecida e abençoada, pois sabe que a vontade divina é boa, agradável e perfeita. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Os valores perenes e atemporais de Deus. Ou seja, a Bíblia nos ensina valores que permanecerão toda a vida de uma pessoa, quando este segue no caminho do Senhor. Nós somos chamados a buscar o reino de Deus e a sua justiça, a sua retidão e as demais coisas, como está lá em Mateus 6:33, 6:33, ao seu tempo, segundo a sua vontade, Deus nos acrescentará. Então, viver de maneira justa nesta vida implica a prática do amor. Não existe justiça sem amor, pois no final de tudo o que sobrará é o amor. Né? Está lá em Coríntios, capítulo 13. Sem amor, nada, absolutamente nada, tem sentido. A palavra de Deus nos convida a exercitar a virtude da justiça, do amor e da fé. É um convite para viver sob os conselhos de Deus e da sua poderosa palavra, encontrando assim a verdadeira felicidade em Deus. Então, os santos do Senhor não somente evitam o mal, como também edificam a sua vida em torno da palavra de Deus. Medita na lei do Senhor dia e noite. Não perde seu tempo com coisas passageiras, supérfluas, mundanas. É tempo jogado fora, né? É tempo jogado fora. A expressão tudo quanto fizer prosperará, está aqui, ó, no nosso verso 3. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, e qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Isto não significa que o crente nunca terá problemas, nunca terá reveses. Não é isso que está dizendo, mas sim que o justo conhecerá a vontade de Deus e a sua bênção. Precisamos ter atenção ao que a palavra de Deus está dizendo. Foi isso que Asaf compreendeu no Salmo 73. Ele estava indignado porque o ímpio prosperava, zombava de Deus e era próspero. Então, enquanto aquele que justo, que meditava na palavra do Senhor, passava por situações, por privações. Asaf começou a ficar incomodado com aquilo. Quando ele entra no santuário, a revelação, o entendimento vem de que o tempo do ímpio é passageiro, é perecível. Ele pode até zombar de Deus, mas o destino é terrível. E felizes, bem-aventurados, ricos, são aqueles que têm o amor de Deus, que têm a justiça de Deus implantada no seu coração, que têm a convicção de que tem a salvação. Felizes são, bem-aventurados são. Estes são como árvores plantadas junto a um ribeiro, que é regada, que é molhada, que é nutrida, que é forte e que dá o fruto no tempo certo. Bem-aventurado. Sejamos bem-aventurados. Amém? Deus em Cristo te abençoe.